Nos nossos cultos, nas nossas celebrações, sobre a importância da palavra de Deus. A importância que a palavra de Deus tem na nossa vida. E hoje pela manhã eu quero falar um pouco sobre o hábito de Jesus em estudar a palavra, em olhar para a palavra. Então a gente tem ouvido aqui muitas ministrações onde você está sendo incentivado a olhar a palavra, a deixar que a palavra seja o espelho que mostre para você o que você precisa mudar, de você ter o hábito de colocar a palavra dentro da sua rotina do dia a dia. E alguém que eu gosto muito de olhar sobre os seus hábitos e procuro imitar na minha vida, esse alguém é o nosso mestre, é Jesus. E Jesus, ele tinha um hábito com a palavra. Ele tinha um hábito de conhecer as Escrituras. Toda a vida de Jesus, ela girava em torno da palavra que foi liberada pelo Pai. E o hábito de Jesus com a palavra era revelar a palavra às pessoas e obedecer essa palavra. Então ele tinha esse compromisso de revelar a palavra e para isso ele usava muitas técnicas, como as parábolas, os ensinamentos, e diz os textos que quando ele ensinava, ele causava nas pessoas uma impressão que era assustadora, porque as pessoas ficavam maravilhadas em ouvir ele, a autoridade que ele tinha em ensinar, a forma como ele ensinava, a forma como ele se adaptava no ensino. Quando a gente olha a pedagogia de Jesus em ensinar a palavra através dos exemplos, das histórias, das experiências do dia a dia, nós vemos que ele era alguém que tinha a palavra de fato sendo vivenciada, porque ele queria revelar, ele queria obedecer. E hábitos são ações automáticas que nós fazemos, algumas até sem perceber, mas que revelam aquilo que nós priorizamos. Então, alguns hábitos, algumas ações que nós temos no nosso dia, elas já fazem parte da rotina, porque a gente já se acostumou com aquilo, e muitas vezes a gente já vai fazendo até sem perceber. E muitos desses hábitos são bons, são saudáveis, não interferem na nossa vida com Deus. Mas alguns desses hábitos que nós temos na nossa vida, eles precisam ser corrigidos. Eles precisam ser mudados por outros hábitos, porque alguns desses hábitos talvez não estão sendo benéficos para nós. Não estão nos trazendo para perto de Deus como nós cantamos aqui. Estão nos afastando de Deus, porque tiram de nós o tempo de ler a palavra, tiram de nós o tempo de orar, tiram de nós o tempo de estarmos aqui juntos. Vir todo domingo de manhã para o culto e para a escola bíblica é um hábito. É fácil estar aqui, ainda mais num dia desse, esse friozinho convidativo para ficar um pouco mais na cama. Não é, querido, mas nós temos o hábito de estarmos aqui juntos, reunidos, nos alimentando da palavra, participando da classe, sendo alimentados com aquilo que Deus tem para nós. E a vida de Jesus, então, revela que ele tinha no seu interior prazer pela palavra. E o salmista, ele fala sobre isso. Ó, quanto eu amo a tua lei. Quanto eu amo essa lei, essa palavra, e ela é a minha meditação em todo dia. Sabe o que é a preocupação? É quando a gente foca em algo, em algum assunto, e a gente fica pensando somente naquilo, alimentando aquilo, pensando naquela situação, e aquilo gera em nós uma preocupação, uma ansiedade, um sentimento de que eu preciso resolver isso, e isso só nos prejudica, porque você não vai conseguir resolver nada com a sua preocupação, com a sua ansiedade. E o que esse texto está dizendo? Troca a sua preocupação pela meditação. Se você consegue passar o dia todo preocupado com um assunto que você não vai conseguir resolver sozinho, experimente passar o dia todo meditando e lembrando de um versículo que você memorizou. Você vai ver como isso traz paz ao seu coração, como isso traz tranquilidade para você. E o salmista, ele tinha isso, como Jesus também tinha. Quanto eu amo a tua lei. Ela é minha meditação o dia todo. E muitas vezes a gente fala que nós amamos a palavra, que nós cremos na palavra, que ela é a palavra de Deus para as nossas vidas, mas o quanto dessa palavra eu leio durante o dia, durante a semana? Ou eu me alimento dessa palavra só aqui no culto? Que de fato a nossa meditação seja todos os dias. Que a gente tenha esse tempo de meditação. E Jesus, então, ele é conhecido por essa familiaridade e o seu amor pelas Escrituras.
Jesus, desde jovem, demonstrou um interesse especial pelas Escrituras, de conhecer, porque ele frequentava as sinagogas local, ele estudava as Escrituras, e à medida que ele crescia, ele começava a pregar, a ensinar, a mostrar aquilo que ele acreditava da palavra. Ele usava o seu conhecimento da palavra para explicar, interpretar as suas ideias, a sua missão. Ele enfatizou a importância da lei, dos profetas, a necessidade de seguir os mandamentos divinos. Ele trouxe um novo olhar para os mandamentos do Antigo Testamento, mostrando que agora esses mandamentos têm uma nova perspectiva, têm um novo valor. E Jesus buscava compreender e aplicar as lições das Escrituras no seu dia a dia, na sua vida diária. Era algo prático, não era só algo teórico, algum conhecimento que ele não colocava em prática. Portanto, o hábito de Jesus de conhecer a palavra, de experimentar a palavra, fez com que a vida dele fosse uma vida que priorizava a palavra de Deus. Ele priorizava os ensinos do Pai. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Jesus tendo uma experiência de tentação, e nessa experiência de tentação ele mostrava o como foi importante ele ter o hábito da palavra e de estudar a palavra para vencer aquela tentação. O hábito de Jesus com a palavra de Deus nos revela que ele valorizava a autoridade da palavra de Deus. Ele foi enviado para o deserto para ser tentado. Ele ficou somente 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum, sendo tentado por Satanás. E algumas tentações fizeram com que ele demonstrasse o que ele acreditava com relação a Deus e a palavra. E nas tentações, todas as tentações, ele venceu aquela tentação, aquele convite do diabo com a palavra de Deus. É o que nós vemos no texto. O diabo o transportou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito, os seus anjos dará ordens ao teu respeito. Vão te tomar nas mãos para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. O diabo usa partes distorcidas da Escritura para tentar Jesus. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus tinha a palavra de Deus como seu alimento. Jesus aqui ele não faz como Eva, ele não começa um diálogo com o diabo. Ele responde com a palavra, que era a verdade, que era a autoridade. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ponto final. É isso que eu creio da palavra. E muitas vezes nós não podemos ser inocentes como Eva. Querido, nosso inimigo está ao nosso redor, ao nosso derredor, nos tentando. E sabe qual é a maior tentação do diabo hoje, para mim, para você, para a igreja? Distorcer a palavra de Deus. Dizer para mim, para você hoje: olha, isso não é bem assim, as coisas mudaram, os tempos mudaram. Esse ensino hoje não é bem assim. Lembra de Eva sendo tentada? O Senhor disse para nós não comermos do fruto. Não é isso que Deus disse. Ele sabia que se vocês comessem, vocês teriam conhecimento do bem e do mal. Então, não é bem assim o que ele falou. E ainda hoje nós vemos pessoas sendo enganadas por não conhecerem as Escrituras. E vão caindo nesse engano de Satanás, de distorcer a palavra, de nos levar a desobedecer as orientações de Deus, de não colocar e não aplicar ela totalmente em nossa vida. E a gente já começa a olhar a palavra querendo escolher o que a gente vai obedecer e deixar de lado o que nós não vamos obedecer. Como se a palavra fosse somente algumas coisas que precisamos obedecer. E algumas pessoas começam a dizer que a Bíblia ela já não é a palavra de Deus. Ela só contém, não, querida, ela é a palavra de Deus, ela toda. E ela toda tem ensinamentos ricos para nossas vidas. A gente está desafiando os irmãos a lerem Provérbios. Eu tenho gravado aqueles vídeos com o versículo do dia. E como Provérbios mexe com a gente. Não sei se você tem lido Provérbios todos os dias, ou se você tem lido um outro texto. Mas quando a gente olha para a palavra, quando a gente mergulha na palavra, não tem como ler a palavra sem ser direcionado por Deus a algumas mudanças, algumas coisas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. E Jesus então reconhece a autoridade da palavra de Deus. Ele cita os seus ensinamentos. Ele usa a palavra como
aquilo que vai o proteger da tentação. E por que Jesus faz isso? Porque para ele a palavra era a autoridade de Deus. Era onde ele baseava a sua fé. E o hábito de Jesus com a palavra, então, nos revela que ele tinha total confiança em Deus. Ele não desconfiava, ele não tinha dúvidas, ele tinha confiança plena de que a palavra de Deus era verdadeira. Sabe uma coisa que Jesus tinha? Ele memorizava a palavra de Deus. Aqui nesse texto, nós não temos nenhuma informação que Jesus estava lá com o Pentateuco na mão, dizendo, olha, está aqui escrito. Não, ele citava textos que ele tinha memorizados. Pastor, mas era Jesus, né? Não era nós. Você hoje também pode memorizar versos das Escrituras. O que é memorização? É diferente de decorar. Quando você foi tirar lá a sua carteira nacional de habilitação, você teve que fazer aquela prova teórica com todas aquelas placas de sinalização, não teve? Você lembra de todas elas que você estudou naquela época? Porque a grande maioria a gente fez o quê? Decorou para poder passar na prova, não foi? E hoje você está andando pela rodovia, pela cidade, você vê algumas provas e fala, nossa, o que significa isso? Eu já estudei. Mas você não lembra, porque você só decorou. Memorizar é diferente. Você pode até esquecer algumas coisas, mas aquilo fica gravado no coração. Mas você não esquece mais, porque você está alimentando a sua mente com aquele texto, com aquele verso. Então, querido, você é alguém que está passando aí por uma situação de vivenciar muita ansiedade, memorize textos que falam sobre ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, que toda a sua oração, que toda a sua súplica sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças. Filipenses, capítulo 4. E você vai alimentar esse versículo. No início, você vai olhar o que está escrito. Você vai olhar, você vai tentar falar sem olhar, até que você consegue falar o texto, a referência, sem olhar no que está escrito. Você faz isso na segunda, você faz isso na terça, você vai fazendo e vai fazendo e vai fazendo, ao ponto que esse versículo ficou memorizado. Você não esquece mais. Aí você está lá no seu trabalho conversando com alguém e aquela pessoa começa a conversar com você e ela começa a demonstrar que ela está vivendo um momento de ansiedade. Deus toca no seu coração para você falar algo para ela e você não está com a Bíblia, mas você está com um texto e você vai falar o quê? Há um texto na Bíblia, lá em Filipenses, que fala o seguinte, não ande ansioso por coisa alguma. Coloque essa ansiedade diante de Deus em oração. E aí você pode até colocar suas palavras usando o texto bíblico. Percebe como a memorização nos ajuda? Porque nem sempre a gente está com o celular, com o aplicativo, com a Bíblia impressa. E Jesus tinha esse hábito. Não coloque o Senhor Deus em prova. Não tente ao Senhor teu Deus. E por que ele fazia isso? Porque ele confiava plenamente na palavra. Ele tinha essa confiança total. Ele não precisou pegar o Pentateuco, a Bíblia, procurar a passagem e citar, porque já estava na mente, estava no coração. E olha esse texto, novamente o transportou o diabo ao monte muito alto. Mostrou todos os reinos do mundo, toda a glória deles e disse-lhe, tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Olha que convite tentador, que muitas pessoas estão caindo hoje, porque querem ter nome, querem ter posição, querem ser aplaudidos, querem que o seu nome seja conhecido, querem que suas ações sejam vistas, querem notoriedade, querem aplausos e estão se vendendo para ter aquilo que o mundo pode oferecer. Jesus recebeu esse convite e ele disse, vai-te, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus a adorarás e só a Ele servirás. O mais importante para mim é adorar a Deus e servir Ele. O resto, deixa com Ele. Ele demonstrou total confiança em Deus. Esse hábito de Jesus com a palavra, de olhar para a palavra, de viver a palavra, deu para ele a total confiança em Deus, na palavra do Pai. O coração de Jesus não estava inclinado ao poder, ao sucesso, à fama, mas ele confiava nos planos de Deus, nos planos do Pai para a vida dele. Ele não tinha um coração inclinado para aquilo que poderia levar ele para caminhos errados. A inclinação do coração dele era, estou aqui para viver a vontade do Pai. Jesus sabia que através das Escrituras,
O propósito da sua existência era diferente dos planos que talvez a gente pode ter. Propostas fora do Pai não enchiam seus olhos. E como é triste quando nós vemos pessoas hoje que estão na igreja e muitas propostas que não são do Pai, não são do alto, não são de Deus, estão enchendo os olhos das pessoas. E eles trocam o propósito de Deus, o plano de Deus, para viver aquilo que não é de Deus, só para satisfazer sua vontade, suas emoções, os seus desejos. E Jesus venceu essa tentação dizendo: eu confio plenamente em Deus. Algumas coisas talvez não vão ser como eu planejei, como eu sonhei, mas se é a vontade de Deus, se é o propósito de Deus para a minha vida, é o que eu quero. Eu me submeto a isso. E como é tentador viver isso. Mas Jesus era plenamente obediente ao Pai. Ele tinha plena obediência ao Pai. É por isso que quando ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele simplesmente se submeteu, ele obedeceu, ele jejuou 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E aí chega o tentador e diz a ele: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. E ele podia fazer isso, mas ele responde e diz: olha, está escrito, não é só de pão que viverá o homem, mas é de toda a palavra que procede, que vem da boca de Deus. Jesus tinha a obediência completa ao Pai. Ele é conduzido por um espírito submisso, um espírito de obediência à vontade do Pai, à palavra do Pai. Ele foi obediente até a morte, ao ponto de que no momento da crucificação ele declara: está consumado. Completei. Aquilo que Deus me deu, eu realizei. Está consumado, está acabado. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. E essa obediência à palavra é algo diário. Não é algo de uma vez por semana, de uma vez por mês. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Não é só ter conhecimento, não é só conhecer. Agora na classe a gente vai começar a estudar sobre como interpretar as Escrituras, como observar, como aplicar, como interpretar. Mas não é só conhecer as técnicas. Eu preciso vivenciar isso todos os dias. Eu preciso olhar para a palavra todos os dias e colocar em prática aquilo que Ele tem me desafiado todos os dias. Hoje você pode começar a desenvolver esse hábito pela palavra, tendo um encontro com Jesus todos os dias. Dentro da sua rotina corrida, eu sei que não tem sido fácil, cada dia fica mais corrido, mas onde se encaixa na sua rotina o tempo que você tem para ler a palavra, para olhar para a palavra, mesmo que seja um capítulo por dia. Você precisa ter o hábito de olhar para a palavra, de estudar a palavra de Deus e de, através daquilo que Deus fala ao seu coração, através da leitura, você colocar em prática na sua vida. Você pode começar isso. O hábito de Jesus com a palavra é um exemplo para nós, tem que ser um exemplo para nós, porque Jesus valorizou a palavra, Ele memorizou a palavra, Ele ensinou, Ele aplicou as Escrituras na sua vida e ensinou os discípulos a fazer o mesmo. E ao olhar para Jesus, eu preciso também valorizar a palavra, memorizar essa palavra, colocar em prática na minha vida. Se você consegue guardar o número de telefone, o endereço da sua casa e tantos outros números de documentos que a gente precisa, porque nem sempre a gente está com o documento na mão, e você consegue, é porque você consegue também memorizar textos das Escrituras. Você sabe o que é bom disso? Além de conhecer as Escrituras, de você alimentar o seu coração e sua mente com as Escrituras, você está exercitando o seu cérebro. Então você está deixando ele menos preguiçoso, porque você vai estar exercitando ele e com a palavra de Deus. E todos aqueles sentimentos de medo, aqueles sentimentos de angústia, de ansiedade que muitas vezes vêm sobre a nossa vida, nesses dias tão corridos que a gente tem vivido, a gente chega no final do dia, depois de um dia de trabalho, com tanta cobrança, tanta demanda, com tantas discussões, meio que angustiado, coração pesado, o espírito abatido. Se a palavra de Deus estiver na nossa mente, a
a gente estiver se alimentando dessa palavra, querido, vai ficar um pouco mais leve, vai ficar um pouco mais fácil, porque a palavra, ela vivifica, ela traz ânimo novo, ela traz esperança. E quando a palavra de Deus é autoridade para a nossa vida, não importa a palavra do homem, porque a palavra de Deus é a palavra final. É Ele que tem a palavra de autoridade para a minha vida. Qual tem sido a importância da palavra de Deus para a sua vida? Você tem um hábito de ler a palavra todos os dias? Você tem feito disso um hábito na sua vida? Você tem obedecido a Deus através da palavra? Peça ao Espírito Santo que encha a sua vida da sua presença e dê a você esse desejo. Como eu amo a tua palavra, Deus. Que ela seja o meu alimento todos os dias. No Salmo 119 há uma oração que o salmista diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa entender e enxergar as maravilhas da sua lei. Que essa seja a nossa oração todos os dias. Talvez você vai começar lendo o Novo Testamento, Mateus. Talvez você vai começar lendo os Salmos. Talvez você vai começar lendo Provérbios. Ou você vai ler Provérbios para o resto da sua vida como hábito, além de outros textos que você também vai ter. Querido, uma coisa eu posso te dizer: você não vai se arrepender. Não é tempo perdido o tempo que nós temos investindo com a palavra de Deus. Não é, porque nós crescemos muito. Portanto, use os recursos que tem. Se você tem a Bíblia hoje no aplicativo, dependendo do aplicativo que você tem, ele fala a palavra para você. Talvez você está fazendo as suas atividades daquele início de dia, você está ouvindo a palavra. Você está indo no carro para o seu trabalho, aquele trânsito abençoado, né, de todos os dias, sem congestionamento, sem ninguém buzinando, e você está indo naquela paz, naquela tranquilidade para o seu trabalho. Vai ouvindo a palavra, vai ouvindo a palavra de Deus. Hoje nós temos recursos que nos auxiliam muito para que a gente seja mais perto daquilo que Deus quer. Eu posso afirmar uma coisa com toda certeza: Deus continua falando ainda hoje. Ele fala. Só que muitas vezes a gente está ouvindo tantos ruídos e tantas outras vozes que a gente não consegue mais reconhecer quando é a voz de Deus. E a melhor maneira de ouvir Deus falar é aqui, na palavra de Deus. Tenha esse hábito, assim como Jesus tinha. E quando formos tentados, provados, não vai ser a nossa força, vai ser a palavra de Deus em nossas vidas que vai nos dar força para nós resistirmos às tentações. Amém.